Boa noite, gente. Estamos aqui para a mesa de encerramento do Simpósio Cronicamente Online, Atenção em Tempos de Hiperconexão. E para essa mesa de encerramento, a gente tem dois convidados muito especiais, que são Rodrigo Brown e Norval Baitello. E a mesa de hoje tem o nome de O Roubo Algorítmico de Nosso Tempo de Vida. Vou fazer uma breve introdução dos nossos convidados e aí a gente já pode dar início à nossa mesa. Rodrigo Brown atualmente trabalha como professor e pesquisador no Instituto de Comunicação Social e como diretor de pós-graduação na Universidade Austral de Chile. É doutor em comunicação pela Universidade de Sevilha, mestre em comunicação audiovisual pela Universidade Internacional da Andaluzia e escritor do livro De la Comunicación Disciplinaria e los Controles de la Comunicación, trazendo contribuições notórias sobre os controles de mídia na América do Sul. E agora sobre o Norval. Norval é doutor em comunicação pela Universidade de Berlim. Norval é professor titular no programa de pós-graduação em comunicação e semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Autor de várias obras publicadas na área, é reconhecido por suas contribuições teóricas ao campo da comunicação e especialista no filósofo tcheco-brasileiro Willem Flusser. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Nós estamos honrados pela presença de vocês e pela contribuição que com certeza será ampla no nosso tema. Podemos dar início à mesa e acho que a gente pode... Não sei se vocês combinaram alguma coisa, por vocês já serem amigos, mas eu acredito que vocês podem se organizar da maneira que vocês acharem melhor nesse caso. O Rodrigo começa. Sim, então Rodrigo, pode começar. Rodrigo, você está mutado. Você está mutado. Ele colocou o fone agora. Não, é o fone. Esse não é o fone dele, talvez ele não configurou lá. Escreve em espanhol. Ele estava sem o fone, professor, ele colocou depois. O fone de ouvido, entendi. O fone de ouvido, talvez. Eu acho que depois que você botou o fone de ouvido, a gente parou de te escutar. Aí. Aê! Não. Agora liga o... Não sei o que passa. Por lo visto es un detalle. Trataré de no moverme mucho. Espero que me escuchen bien, más allá de los problemas técnicos, sino que por la distancia y cercanía al mismo tiempo del portugués y el español, que se nos traduce fácilmente, como muy bien dice Norval, en portuñol. Quiero, primero que todo, y si me siguen escuchando, háganme cualquier gesto si no me escuchan. Quiero, en primer lugar, agradecer esta invitación, agradecer a la organización por preocuparse de que yo esté aquí con ustedes conversando de estos temas, que son los temas del momento. Y también agradecerle al profesor Baitello, un muy buen amigo que quiero mucho, del cual he aprendido muchísimo en mi vida, y que también le doy las gracias por hacerme parte de esta jornada. Probablemente muchas cosas de las que yo les voy a comentar ahora han sido aprendidas cuando era más pequeño que ahora. Estoy mintiendo. Y que luego he tenido la posibilidad de discutir con el profesor Baitello, ya no siendo tan pequeño, entre aspas.
o entre paréntesis. Porque parte de lo que he preparado para conversar con ustedes pasa por una forma que el profesor Baitelo tiene hace muchísimos años de tratar de entender el mundo en el que vivíamos, o en el que vivimos. Y es tan especial, por lo menos para mí, y espero que para ustedes, que son de generaciones menores, es tan especial porque estos temas se comenzaron a hablar antes de que la palabra algoritmo tenga el sentido que tiene ahora. O sea, en un momento, y corríjanme si me equivoco, el algoritmo estaba suspendido en un mundo matemático, informático, y que no trascendía tanto en la sociedad como tiene presencia ahora. Y en 20, 25 años atrás, se empezaron a discutir temas que no necesariamente pasaban por la noción, por el concepto de algoritmo, pero sí que pasaban por una forma de tratar de interpretar el mundo en el que estábamos vivíamos, a partir de la irrupción de algo tan potente que cambió nuestras vidas en la década de los 80, 90, que fue Internet y sus derivas. Tal vez suene un poco repetitivo, y aquí como no hablo con ustedes permanentemente puede ser nuevo. Cuando yo tenía 10 años, hace bastante tiempo atrás, si le hubiese dicho a mi abuela que una noticia la vi por la radio, probablemente mi abuela me hubiese puesto en un manicomio, porque la radio no se veía, la radio se escuchaba, y fue una de las grandes revoluciones de la historia de las comunicaciones a nivel universal. Y cuando ahora ustedes, mis hijos, sus hijos, y cómo será más adelante, y esas son las alarmas importantes que hace y que puso sobre la mesa la escuela que trabaja el profesor Baitelo, podemos decir que yo la noticia la vi, no solo la escuché en la radio, y luego ya podemos transformar esto en muchas cosas más, porque las plataformas ya no son monosensitivas, ¿no? Podemos, no sé si estamos muy lejos, pero podríamos hasta llegar a sentirlas. Y ese es un fenómeno que se ha producido en 60 años, 50 años, y que no deja de hacernos reflexionar. Y aquí vuelvo al principio de lo que les quiero decir, que cuando Internet era absolutamente nada, cuando no sabíamos qué era la palabra redes sociales, o si lo sabíamos, no tenía ninguna concepción virtual, sino que era solo territorial, presencial, empezaron, yo me sumé luego, a pensar este tipo de cosas. Y cómo esto podía muy incipientemente influir, luego cambiar y ahora transformar nuestras vidas, ¿no? Si nos detenemos un poco, producto del mundo que no es el presencial, que es el algorítmico, el desterritorializado, el virtual, podemos construir un proyecto de investigación. Podemos ganar unas elecciones a un presidente de un gobierno, de una república, de un estado, o no ganarlo. Podemos influir en una toma de decisiones a nivel gerencial en una empresa X. Los profesores, como yo, como el profesor Baitelo, ¿cómo recibir un trabajo donde el estudiante o la estudiante no haya escrito ni una palabra? Ni una. Eso les aseguro que hace
30 años no sucedía. ¿Qué hacemos con eso ahora? Es una de las preguntas que nos podemos plantear pensando en esos debates que teníamos yo como estudiante joven y que no han perdido rumbo y que se han multiplicado, ¿no? Las preguntas no se quedaron en una primera pregunta de que qué es Internet, qué significa el intercambio informático de información, sino que ha llegado a tal nivel de trascendencia y ha influido tanto en nuestra sociedad que ahora nos tiene, como les decía recién, un poco descolocados, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? En las universidades, por ejemplo, se están preguntando cómo podemos buscar mecanismos para que la inteligencia artificial sea permitida, porque lo voy a decir muy a la rápida y con muy poca sustancia, porque si no puedes contra ella, únete, ¿no? Pero ¿cómo te unes? ¿Cómo te unes si yo puedo decir mañana vamos a levantar una institución pública cuyo objetivo va a ser X y su constitución va a ser, y se la pido a la inteligencia artificial y me la va a dar? Y yo puedo a partir de eso hacer otras cosas. Esa discusión creo que es la discusión a la que nos lleva este debate, este seminario, este coloquio. ¿Hasta qué punto eso influye en nuestras vidas, en nuestros tiempos, en nuestras cotidianidades y en nuestras formas de pensar? Ayer estaba hablando con una compañera de trabajo, yo estoy ahora en Barcelona, y me decía, ¿cómo le puedo, profesora de periodismo, de jornalismo, y me decía, ¿cómo le puedo decir a un estudiante que escriba una nota periodística, una crónica, un reportaje, y que yo pueda saber de que no tiene ninguna influencia externa, artificial, nunca mejor dicho, que no sea la de ella o la de él? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo le pongo una evaluación? ¿Cómo decido si eso está bien o eso está mal? La pregunta es gigante. Yo creo que no tengo respuesta. Y quien la tenga en este momento o en esta época será la quimera. Quien decida, mira, en el reglamento, que probablemente va a ser escrito con la influencia, con la ayuda o por completo con la inteligencia artificial, va a definir cómo va a orientarse ese paso a seguir. No quería dejar de decirlo esto al principio porque creo que es a lo que nos convoca esta reunión y porque creo que es un tema que no podemos dejar de pensarlo. Ustedes, que son las nuevas generaciones, y nosotros que somos un poco más viejas, porque de esto y de eso va a vivir lo que venga, ¿no? Ya no solo ustedes, sino que las futuras generaciones. Y tal vez cómo van a vivir. Ahí la ficción es maravillosa, la ficción un poco distópica es brillante porque nos adelanta algunas circunstancias que pueden hacernos pensar de una manera más rápida lo que pueda venir, que puede ser apocalíptico, que puede ser medio fin de mundo, pero que hay que tenerla presente, ¿no? Y no quiero perderlo de vista y creo que no hay que perderlo de vista. Esto es una especie de preámbulo, voy a tratar de ser lo más respetuoso con el tiempo que me dijo Catarina y que luego me confirmó Norval, pero lo que yo les quiero contar es una especie de una maniobra, de un juego tal vez un poco reflexivo, tratar de proponer a un nivel conceptual y teórico algún mecanismo para tratar de resistir, ¿no?, a esto. No voy
no voy a presentarles ningún manual, ni ninguna gran respuesta, ni ninguna gran solución, ni el protocolo que nos va a llevar en 10 minutos a que saldemos toda esta discusión. Pero sí desde un ejercicio reflexivo, teórico, capaz, poder no dejar esto solamente en un aula, sino que llevarlo al salón de casa, a la hora de comer, a reflexionarlo con la pareja, o con los amigos, o en un bar, o en una comida, en fin. Porque hay un punto que yo también lo aprendí mucho del trabajo que ha hecho el profesor Maitelo al traer a Willem Flusser al mundo latino, ¿no? Bueno, Flusser se trajo solo porque manejaba muy bien el portugués y vivió mucho tiempo en Sao Paulo, pero de alguna manera la parte central de su pensamiento lo ha puesto en nuestra lengua, o en nuestras lenguas, ¿no? El profesor Maitelo, entre otros profesores, que también hay que decirlo, porque no podemos olvidar que la noción de imagen cumple, la palabra imagen, cumple una función central en lo que estamos viviendo ahora. No quiero decir mentiras, estamos aburridos de escuchar mentiras, vivimos en el mundo de las fake, ¿no? Y de las falsedades, ¿no? Y de ustedes son un país prototípico como el mío, porque sabemos que es una elección que se gana con fake o no se gana con fake, ¿no? Como muchos otros países, Argentina, que está muy cercano a nosotros. Pero la imagen está ganándole espacio a la palabra. Ya no. Hoy en día se dicen muchas más cosas en imágenes que en palabras. Nosotros, ya mi generación, que no se crió con tanta imagen, ve más imágenes que lee, también viendo. La generación de ustedes probablemente recurre más a la presencia de la imagen que a la palabra, un texto escrito. Y lo interesante de eso es que en el fondo se han ido creando imágenes que se van instalando y que nos dicen cosas que van más allá de lo que la simple imagen evidencia. Si yo veo una imagen con una persona de un color determinado, por muy pulcro que trate de ser mi pensamiento, esa imagen, por una construcción social, tiene una carga, tiene un poder, dice algo, aunque no haya ninguna palabra de por medio. Cuando en un momento, y era lo que yo había preparado para ustedes hoy, cuando en un momento, 1492, es una fecha importante para el mundo, ¿no? Según muchos autores es cuando se hace el primer acto globalizador, ¿no? Que es cuando Cristóbal Colombo llega a América, ¿no? Y a partir de él y de su llegada, en ese ejercicio de descubrimiento para un sector, encubrimiento para otro, de genocidio o de construcción cultural, dependiendo de dónde se mire, en ese acto no solo se produce lo que todos conocemos, tanto para el caso de Brasil, con su propia línea portuguesa, como para el resto de América Latina, con su línea española, se produce un momento donde se coloniza, ¿no?, en todo el sentido amplio de la palabra, pero también se construyen imágenes. Imágenes que llegan a tener tanta fuerza que perduran hasta el día de hoy. Y sin querer alargar en el cuento que les quiero contar, cuando
Cuando Colón y su gente empieza a emitir imágenes que en esa época eran escritas, ojalá, bueno, no sé si ojalá, pero si en la época de Colón hubiese existido un smartphone, imagínense cómo hubiese llegado la información que él recibía de América para Europa, ¿no? Para los reyes católicos. Pero curiosamente la información llegaba en barcos, en naves, en navíos, en cartas, ¿no? En voz a voz, pero llegaban. El mecanismo era más o menos similar, pero con dispositivos diferentes, ¿no? Imagínense, y aquí me adelanto un poco con lo que les quiero contar, imagínense cómo hubiese sido la viralización de un acto caníbal de los tupinambas brasileños en el 1500 o en el 1500 y algo, enviado a Europa. Estoy especulando, ¿no? Estoy haciendo ficción. Pero existió. Fue viralizado, pre-viralizado tal vez. La palabra virus es una palabra que, tanto como algoritmo, se ha trasladado a nuestro siglo XXI de una manera muy distinta, pandemia mediante, incluida, muy distinta a la que entendíamos hace 50, 100 o Marie Curie también mediante, ¿no? Entonces es muy potente, porque se construye una noción y se instala esa noción como una imagen que en esa época circulaba a través de grabados, luego de 2 meses o 3 meses de viaje cruzando el Atlántico, en una realidad se instalaba como los científicos sociales le llaman imaginario. Y había un imaginario que decía que en el nuevo continente, entre aspas de nuevo, habían personas que se comían entre ellas, por ejemplo, para no perder el ejemplo. Y lo más curioso de eso, que se instala tan fuerte esa pre-viralización, o esa viralización, en términos más contemporáneos, que, miren el salto, es tan radical como si estuviésemos recibiendo un meme ahora y lo enviásemos desde Barcelona a Sao Paulo o a Chile o a velocidades distintas, pero con la misma eficiencia, efectividad. Que eso que Colón describe y su gente describe a partir de 1492, en 1611, 119 años después, nada, en la historia de la humanidad, la transforma en Londres, Shakespeare, en una obra de teatro. Miren la previralización. Cuando Colón, en esta Abya-yala, ¿no? América, Nuevo Mundo, se da cuenta de que existen personas que se comen entre ellas y lo comunica todo entre aspas, trasciende de tal manera que 119 años después, una de las obras más importantes de la historia del teatro universal, que se llama La Tempestad, The Tempest, tiene como protagonista no como protagonista, los protagonistas son otros. Tiene como el gran perdedor, el esclavo, el negro, el feo, el que no habla, a Caliban. Ese es el nombre del personaje de la obra, que es absolutamente marginado, entre otras cosas, por la mano de Dios. ¿Y de dónde viene eso? De la historia que construye ese imaginario a partir de, valga la redundancia, una imagen que es Colón, cuando dice, estos señores, tal vez no voy a ser literal, las referencias existen, se las puedo dar, le puedo dar los autores normales de ellos. Son personas que se comen entre ellas. Esas personas son del Caribe, supuestamente tienen cabeza de perro, can, su líder se llama Gran Can, y ahí se transforman
la idea de caníbal. Y Shakespeare le pone a uno de los personajes de su obra, 1611, Calibán. Y ahí se comienza a construir una historia tan potente que es sintomático, un poco metafórico, simbólico, del mundo en el que ha vivido Occidente durante todos estos siglos y del mundo en el que vivimos nosotros ahora. Imagínense que esa viralización precolombina, colombina, poscolombina, no sé cómo llamarla, ¿cómo funciona ahora? Donde la saturación de imágenes es, con esto no me equivoco, enfermante, ¿no? Tan enfermante que no podemos desprendernos de los dispositivos que nos producen imágenes, que nos crean imágenes, que nos invitan a ver imágenes. Y ahora no hablo solo de dispositivos mediáticos, sino que hablo de plataformas, hablo incluso de nuestras cabezas. Nuestras cabezas están pensando más en lo que pasa aquí que en lo que pasa aquí. Y eso tiene un poder algorítmico, que pasa por nuestros tiempos, sin duda. Si tuviésemos las habilidades científicas, que yo no las tengo, quali y quanti, y tal vez un poco también ficticias, de poder medir cómo podemos controlar nuestros tiempos cuando no teníamos estos aparatos, o a qué dedicábamos nuestros tiempos cuando los teníamos o no los teníamos, les aseguro que un niño de 5 años de hace 50 años atrás, ¿qué hacía hoy en día? ¿Qué hacía en su vida cotidiana? ¿Qué hace un niño de 5 años ahora? Uno de 10, uno de 15. Nosotros mismos. Entonces, vuelvo al principio. La pregunta no es menor. Y la pregunta no tiene respuesta. La pregunta es, sí, no. La salida, la vía de escape, es pensarlo. Reflexionar sobre esto. ¿Cómo es a partir de todos los mecanismos y los dispositivos tecnológicos que tenemos el Calibán contemporáneo? ¿Quién es el Calibán contemporáneo? Asumiendo que, y aquí voy a ser estricto porque como no lo veo pero lo tengo al lado, me puedo equivocar y es difícil traicionar al actor si lo tienes presente, cuando no lo tienes es más fácil. Es aquí donde el profesor Baitelo propone un concepto interesantísimo. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros de tanto ver imágenes empezamos a hacer más imágenes que menos imágenes? Empezamos a transformarnos en una especie de imagen, de un producto creado por nosotros mismos. Eso le llama el profesor Baitelo iconofagia. Si cuando los antropófagos se comían entre ellos, los reales, los de fondo, tal vez los precolombinos, se comían por dos cosas. Tal vez me arrepiento y me equivoco si no soy antropólogo y un antropólogo me puede corregir. Pero se comían por dos cosas, porque tenían hambre, ya, una opción. Pero la segunda, que puede ser cuestionable, no sé, hay teóricos de la antropofagia y de la antropología que discuten sobre el tema. Pero la otra lista, que es la comunicológica, también se comían porque querían tener lo que esa persona a comer tenía y ellos no tenían. ¿Me estoy diciendo claro? ¿Sí? Yo me como a una persona simbólicamente o físicamente porque quiero adquirir ciertos atributos que yo no tengo, que esa persona tiene. Líderes de tribus, por ejemplo. Cuento corto, yo me como a la otra persona porque hay algo de la imagen que me irradia, que me interesa y que yo la quiero tener.
se proyecta algo. Para mí, un liderazgo, una belleza, una circunstancia, un gesto, pero que la quiero hacer parte mía. Y por eso, degusto, consumo, palabra muy contemporánea, ¿no? Consumir. Consumo a esa o a ese otro. ¿Cómo trasladamos eso ahora? ¿Qué vemos cuando vemos a un personaje público y nos interesa, nos atrapa, nos gusta, nos acercamos, lo seguimos, le ponemos un like? ¿Es consumo o no es consumo? Si yo sigo a Pedro Pascal, es porque me parece interesante lo que piensa, guapo, atractivo. ¿Perdón? No, perdón, puedo cambiar de ejemplo. Si a mí me parece atractiva, no sé, Dua Lipa, ¿no? Pues mejor el ejemplo. No, Pedro Pascal es guapísimo. Lo puse porque es de mi país, ¿no? aunque no parezca. De origen, que tiene una historia muy interesante con Chile y muy particular, producto de la dictadura. En fin, hay muchas historias que son parte de otra conversación, pero por eso lo puse como ejemplo. Dua Lipa no tiene nada que ver con mi país, pero también es producto de este sistema de consumo, que es el ejemplo que quiero llegar, ¿no? Y cómo de alguna manera esa iconofagia que propone como concepto, como rótulo, como discusión teórica el profesor Baitelo, como esa iconofagia está tan presente como existió en esas viralizaciones prehistóricas, no, históricas, como las que les comentaba al principio con Shakespeare y Calibán, en fin, en nuestro tiempo. ¿Y cómo podríamos pensarla de una manera donde tratemos de sortear, de salir, o solo de pensarnos? Y la invitación no va más allá de eso. Creo que ya la reflexión es un gran paso para por lo menos entender o tratar de entender o tratar de abordar y aproximarnos el mundo en el que vivimos. Hay dos cosas finales que les quiero comentar. Una probablemente ustedes, que son más jóvenes que yo, la pueden manejar mejor, porque para mí es muy reciente. Creo que es algo que de hecho quisiera conversar en un momento más tranquilo con el profesor Baitelo, que es el concepto de pubers, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es una posición radical a esta lectura de la iconofagia en un estado donde ya la imagen empieza a estar más presente que nosotros mismos en los circuitos sociales, ¿no? Cuando el algoritmo nos hace ser otros, cuando nuestra identidad deja de ser solo nosotros, cuando tenemos un metaverso que lo hemos construido y cuando somos capaces de ponernos una aplicación que nos hace vernos más guapos de lo que somos, porque todos somos súper guapos y guapas, ¿no? En ese ejercicio de distancia de la realidad, me sorprendió muchísimo cuando estaba leyendo por estos días un artículo donde hay jóvenes, adolescentes, que pierden el sentido de realidad producto de su conexión con el mundo virtual. Es decir, su nivel de prioridad frente a la realidad, y esa especie de realidad segunda, ¿no? Flusser actualmente le podría llamar segunda naturaleza, ¿no? Esa realidad segunda es más importante, la prioridad está en ese lugar, entonces no le echan cuenta, no le dan importancia. Voy a decirlo más,
la realidad real, digamos, no a la realidad virtual. Y hay investigaciones, por lo que yo he registrado muy poco, como les digo, son ejemplos menores que me pareció interesante ponerlos sobre la mesa hoy, en el mundo anglo, pero que creo que son muy interesantes incluso para investigaciones de grado, de posgrado, ver cómo eso realmente es así, no es así, y hasta qué punto esta imagen transformada en algoritmo nos está llevando a desprendernos de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Y lo otro es súper interesante, que es un trabajo ya más de alto tiempo, ¿no? Con mayor distancia, que es de una intelectual alemana. Esto el profesor Beitel lo tiene claro, que es Hito Staringer, ¿no? Si mal no pronuncio, que dice una cosa súper interesante en un libro que se refiere a las pantallas. Miren, no recuerdo el título en este momento, pero Los condenados de la pantalla o algo por el estilo. Y con esto termino, no quiero pasarme en el tiempo. Y dice algo que hay un momento, quiero que no perdamos esto en el eje de esta especie de recorrido histórico que les he tratado de plantear muy rápidamente, desde el descubrimiento de América hasta nuestros días, ¿no? Aunque suene un poco torpe. En poco tiempo he tratado de dar una vuelta larga, pero ella habla es curioso dónde van a terminar todas las imágenes que hemos producido todos nosotros, los que estamos aquí y los que no estamos aquí, presencial o virtualmente. Todas esas imágenes, ¿dónde van a terminar? Y se detiene en una cuestión muy particular, porque dice, claro, las imágenes útiles, las imágenes que nos sirven, son muy pocas en relación a las que no nos sirven. Es decir, las imágenes que nosotros tiramos a la papelera de basura, ¿sí? Al reciclaje, las que boto, las que tiro, ¿no? ¿Dónde van a parar esas imágenes? No las que guardo, no las que están en las nubes, no las que... ¿Dónde están las imágenes que en este mundo les podemos llamar spam? Imágenes basura, imágenes spam, incluso que nos llegan y que no las vemos, o que se filtran antes. ¿Dónde van a quedar todas esas imágenes? Y lo interesante que dice la autora es que estas imágenes van a terminar en una especie de mega nube. Y lo más loco e interesante al mismo tiempo es que cuando vengan los arqueólogos del futuro a estudiar nuestra sociedad, lo primero que se van a encontrar es con ese exceso y van a interpretar a nuestra sociedad a partir de esas imágenes basura. Y eso ella le llama una sociedad de imágenes spam. Y no lo sé si especula, si juega, si teoriza, si ironiza, pero creo que es una buena lección para decir que nuestra excesiva conformación y construcción y levantamiento de imágenes basuras va a ser, bien o mal, dependiendo del lado por el que lo miremos, el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Termino por eso, igual del principio, no hay que perder tiempo en reflexionar el mundo en el que estamos viviendo. Espero haber estado bien con los tiempos y muchísimas gracias. Muito obrigada, Rodrigo. Agora, para complementar ainda mais tudo que a gente acabou de aprender, né, que foi uma super aula, eu gostaria de chamar o professor Norval Baitello para a mesa. É só virar, né? É só trocar a câmera. Troca a câmera. E depois você mostrar outra cena.
Olá, Rodrigo. ¿Me ves? Un abrazo. Un abrazo grande, qué bueno verte. Qué alegría escucharte y tantas cosas, tantas reflexiones interesantes. Muy, muy rico. Gracias por A ti, todas las gracias. estar aquí. Sabes que tenemos siempre mucho que hablar sobre todo esto. Y es una lástima que estás tan lejos, pero espero que puedas volver a São Paulo como uma vez mais. Bom, agora para o português, né? O Rodrigo entende muito bem português, então não tem nenhuma dificuldade. Né? O tema, o roubo algoritmo de nosso tempo de vida, né? Que o Rodrigo ilustrou de uma maneira tão rica, trazendo aqui a imagem de Colombo e a imagem de Talibã, de Shakespeare, mostrando que essas coisas não começaram agora, né? E elas estão presentes na história humana, e que simplesmente agora existem muitos outros recursos para que a gente devorar os outros, né? Por meio das imagens. Bom, então eu começo com um conceito, um pequeno conceito, o que é o tempo de vida. Vamos pensar um pouquinho. Né? Primeiro, é um conceito biológico. O nosso tempo de vida é um conceito biológico, é o tempo da nossa vida biológica. Se a gente for pensar em outras espécies, uma abelha operária tem um tempo de vida de 45 dias, em média. 45 dias, acabou. Né? Ela trabalhou, produziu mel, viveu para trabalhar. Se a gente pega uma outra espécie, um leão macho, na natureza, vive de 8 a 10 anos. A fêmea vive 2 anos a mais do que ele, de 10 a 12 anos, na natureza. As mulheres são sempre mais poderosas que os homens. Ninguém mais. Também vivem mais que os homens. São mais inteligentes. Um chimpanzé vive em média 33 anos. Um elefante africano vive em média de 60 a 70 anos. Um cavalo vive de 25 a 30 anos. Então vejam o tempo de vida. O que é uma coisa. A primeira coisa que a gente não pode esquecer é que este é um recurso. Nós somos donos desse tempo de vida, não renovável. Mesmo que a gente acredite em reencarnação, é um tempo de outra vida, não é um tempo dessa mesma vida, por esse corpo, que a gente vive intensamente, curte muito, aproveita a vida com ele. Então, o homem vive hoje, em média, 80 anos, o ser humano. Então, não dá para prorrogar. É um recurso não renovável. Então, esse conceito é muito importante para a gente pensar sobre o que é que nós fazemos com o nosso tempo de vida. Como nós tomamos conta desse tempo de vida. Tá? Aí, esse é o ponto 1. Ponto 2, que é a apropriação do tempo de vida de outros. Então, veja,
domesticou o cavalo e colocou o cavalo para trabalhar para ele. Então, ela tomou o tempo, se apropriou do tempo de vida do cavalo para trabalhar para o homem. Tá? Mesma coisa com as abelhas. A gente faz colmeias de milhares de abelhas e coloca as abelhas para trabalhar, entregar os seus 45 dias de vida para a gente. Tá? E com isso, evidentemente, nós ampliamos o nosso tempo de vida. Tá? Porque um homem sozinho na agricultura consegue arar alguns metros. Um homem que domestica um cavalo, ele consegue arar centenas de metros quadrados. E, portanto, ele aumenta o seu tempo de vida. Se estivéssemos até aí, né, tudo bem. A gente domestica outras espécies, a gente se considera muito mais bonito do que elas, muito mais importante do que elas. Né? A gente as trata com crueldade ao longo da história, até hoje. Né? Só para vocês terem uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, foram os cavalos da Europa foram requisitados, foram simplesmente requisitados pelos exércitos para ir para a guerra. E morreram 20 milhões de cavalos. 20 milhões de cavalos. O que significou uma fome de vários anos depois da guerra, porque não tinha alimentos. Então isso significa se apropriar de uma outra espécie. Mas e quando acontece que o homem se apropria do outro homem? Tá? Aí nós passamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, homens passam a se apropriar do tempo de vida de outros homens. E colocam para trabalhar nas suas fábricas, a centenas, aos milhares, e com isso acumulam bens, acumulam riqueza. A Revolução Industrial trouxe a necessidade de meios de comunicação que atingissem a estas pessoas, a essas centenas de milhares de outros homens, para, de certa forma, educá-los. Eu diria uma outra expressão mais dura, era domesticá-los para a dureza de vida que eles estavam levando. Em Londres, que o Rodrigo mencionou, foi o berço disso, né? E a miséria e a pobreza, né? Engraçada pelas ruas de Londres. E a Revolução Industrial depois foi se expandindo para todo o continente europeu e depois também para a América e para o mundo todo. Né? Então, os meios de massa eram usados para domesticar, de certa forma, tornar essas pessoas dóceis para que elas entregassem o seu tempo de vida para o trabalho. Porque para sobreviver, elas precisavam entregar alguma coisa para receber o seu salário. Bom, os meios de massa clássicos começam, evidentemente, com jornal, depois a indústria editorial,
as massas alfabetizadas eram poucas, eram pequenas, perto daquilo que a gente conhece hoje como massas. Mas mesmo assim, se nós pegamos um exemplo de um jornal contemporâneo, já do século XX, um jornal diário na Alemanha, existe desde a Segunda Guerra Mundial, chamado Bild, que tem uma tiragem de 7 milhões de exemplares por dia. Esse jornal atinge uma massa. Se a gente imaginar que cada jornal for lido por 2 pessoas, então são 14 milhões de leitores. E nesse caso particular, esse jornal, na maior parte das vezes, não é lido por 2 pessoas. Porque a pessoa compra um jornal, que é bem baratinho, a hora que vai entrar no metrô ou que vai entrar no ônibus, lê durante 40 minutos de metrô, do ônibus, já folheia o jornal e já deixa no lixo quando sai na próxima estação de metrô, na estação que vai descer. E, então, veja, essa pessoa que já entrega o seu tempo de vida para o trabalho, ela entregou mais 40 minutos para o jornal. Tá? Então, ela está sentada no metrô, esperando, então não estava fazendo outra coisa. Então entrega esse tempo de vida. Ela podia estar pensando, imaginando, sonhando, ou então cochilando, mas ela entrega para o jornal. Calcule 7 milhões vezes 40. Né? Vezes 40 minutos. Quantos minutos de poder, de tempo, possui esse jornal? Isso significa, os meios de massa, a apropriação do tempo de vida do homem. Então, a indústria da mídia, nesse caso da mídia impressa, se tornou uma indústria poderosíssima nessa época. Até que surgisse uma outra coisa que ampliava, não é, o alcance. Porque esse jornal alemão, a gente não consegue ler, porque está escrito em alemão. Os franceses não conseguem ler, os poloneses também não conseguem ler. Mas depois vem o rádio expande, mas ainda é falado em alemão. Depois vem a televisão, e a televisão alcança ainda um público maior, e ela ainda é falada em alemão, mas ela tem programas infantis que não são falados, que são só imagens. E depois, veja, o universo, a expansão desses meios acaba sendo uma expansão vertiginosa. Depois da televisão, aí começa com a internet, e os meios elétricos, que eram o telégrafo, o rádio, a televisão, e depois, em parte, também o cinema. Antes da televisão, evidentemente, o cinema, eles criaram uma expansão do território de apropriação do tempo de vida das pessoas. Bom, aí chegamos no nosso momento. Um momento em que o nosso tempo de vida passa a ser programaticamente roubado. Eu não vou usar mais a palavra apropriado, passa a ser roubado por todos os meios possíveis. Todos os meios possíveis. E, sobretudo, os meios eletrônicos. Sobretudo, a internet. Que alcança
mudança no planeta. Né? Então, nós temos acontecimentos que são acompanhados por metade do planeta, acontecimentos midiáticos. Imagine o poder que reúne um acontecimento midiático, como, por exemplo, a morte da rainha da Inglaterra, né? Que foi seguida em tempo real por 4 bilhões de pessoas, ou seja, metade da população da Terra. Imagine o poder que tem, né? 4 bilhões de pessoas gastando 2 horas do seu tempo de vida, ou 3 horas, alguns chegaram a 8 horas, hipnotizados pelas telas, né? Assistindo o desfile dos soldados e da população, o féretro, o enterro da rainha. Né? Então, 4 bilhões. No Papa foi bem menos, mas também era um evento, foi um evento mundial. Né? Bom, claro, tudo isso é regulamentado por algoritmos. E algoritmos que fazem isso automaticamente. Então, não precisa mais chegar alguém lá e colocar online e produzir um filme de televisão e produzir produzir um podcast. Né? São as pessoas que produzem o conteúdo. Somos nós que produzimos esse conteúdo. Né? Para tentar ocupar um pouco deste tempo de vida dos outros. E aí os influencers são aqueles que obtêm êxito nessa aventura quase utópica, né, de ter aí 1 milhão de seguidores, ou 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, né? E, é claro, capitalizam este tempo, eles capitalizam este tempo de vida, que nós entregamos a eles, né? E, claro, eles vêm bem melhor que isso. Né? Então, isso é a algoritmização do nosso tempo de vida. Né? Esse conceito que é interessante para vocês, multimeios, né? Trabalhar nesse conceito. Vocês vão atuar profissionalmente nesse campo. Né? E claro, a proposta do Rodrigo, maravilhosa. Né? Vamos pensar como sair disso. Ou vamos pensar como não nos tornarmos vítimas inocentes desta coisa. Né? Por quê? Mesmo porque, né? O nosso tempo de vida ele pode ser roubado, mas em troca de alguma coisa que seja interessante. Quando a gente assiste um belo filme, ou então quando vê um belo espetáculo midiático, um show, nós estamos recebendo algo em troca do tempo de vida que a gente entrega. Então, a gente sempre pensar no benefício que a gente consegue obter a partir dessa entrega do nosso tempo de vida. Acho que para por aqui, né? Para não sofrer mais. Né? Obrigado pela atenção. O microfone parou de funcionar. Acabou a bateria. Ele não deixa de ficar vermelho, então acho que alguma coisa aconteceu. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta tanto para o Norval quanto para o Rodrigo? Tem o Rodrigo aqui, né?
Ele já está, para ele já são 2 horas da madrugada agora, né, Rodrigo? Estamos roubando o seu tempo de sono. ¿Me escuchan? Sim, sim. Sí, sí. É bom trocar as câmeras. Vamos virar a câmera. Eu vou perguntar no microfone do lado de cá. Pode virar. Olá. Dá pra ouvir? Oi. Hola. Alô? Eu queria perguntar para você, é que eu acho que você entende português, né? Então vou falar em português. Você falou sobre o rádio e sobre a revolução que foi quando essa tecnologia, né, se instalou na vida das pessoas, principalmente com a sua mãe, né? Eu acho que você deu esse exemplo. E eu fiquei pensando assim, porque agora a gente vive uma outra revolução dentro desse conceito da inteligência artificial e da expansão de estímulo dentro da internet. E eu queria entender um pouco mais sobre a sua visão das principais diferenças que essas duas coisas, né, tipo, apresentaram, porque na época foi revolucionário e agora também está sendo, e eu queria entender tipo, um pouco da sua visão de como você acha que essas duas coisas similares, né, em muitas coisas, mas também são diferentes em outras. É isso, basicamente. Bien. ¿Respondo ahora? Sí, ¿no? Sim. Sí, sí. Si entendí bien tu pregunta, yo creo que todos los medios en su momento han sido revolucionarios, desde la imprenta en adelante, ¿no? Cuando la imprenta se crea, obliga de alguna manera a alfabetizar a la gente para que puedan leer y no les lean. Ojo, porque si les leían, podía haber algo de, vuelvo a nuestras palabras, algo de falso en lo que le estaban leyendo, ¿no? Y fue bastante común. Todavía no respondo a tu pregunta, pero sucede lo mismo hoy en día con los medios y con las mediaciones, ¿no? Con los media, que dijo Norval. Porque tal vez habría que preguntarse si hoy en día, frente a estos excesos algorítmicos, necesitemos alguna forma de alfabetizarnos para aprender a leer lo que las irrupciones tecnológicas nos están instalando a velocidades incontrolables. Vuelvo a otra pregunta. Yo creo que la revolución de la radio fue tan importante en el mundo que cuando todos y todas la dimos por muerta, no murió. Está más muerta la televisión que la radio hoy en día. Y ya no es una cosa generacional, porque ustedes no encienden su radio por la mañana y escuchan el noticiario mientras se bañan, toman desayuno y se van a la universidad o al trabajo, ¿no? Cosa que mi generación hacía y que la de mi abuela, que no tenía televisión, la hacía por sobre todas las cosas, ¿no? Pero a pesar de la televisión, a pesar de las tecnologías de nuestros tiempos, la radio ha perdurado de otra manera. Y yo trato aquí de terminar de responder a tu pregunta, y me puedes preguntar nuevamente si se me queda algo en el tintero. Creo que es el único mecanismo. A ver, voy a darte un ejemplo más rápido y más fácil. En España, donde estoy yo ahora, hace un mes hubo un apagón. Se cortó, lo deben haber sabido porque fue noticia mundial. Se cortó el sistema eléctrico en España, en Francia, en Portugal. Durante más de 12 horas.
se acabó la televisión, se acabó Internet, se descargaron los teléfonos y la única vía de comunicación a las 8 horas era la radio, no sé cómo le dicen en portugués normal, a pilas. Ajá. Era lo único. Ya se dijo, se comentó, la gente no tenía con qué pagar, porque no tenía dinero en efectivo. Y no le funcionaban las tarjetas porque los sistemas estaban caducados, y no le funcionaban los teléfonos porque las baterías se habían gastado. No había que comprar, solo en 12 horas. La única opción era para quienes tenían radios a pilas. ¿Qué pasó? Esto es interesantísimo sociológicamente. Como nadie tenía esas radios, al otro día, después del apagón, subieron los precios de las radios transistoras. Se vendieron en grandes cantidades y tal vez me apuro en decirlo, pero hoy en día se han multiplicado, producto de eso, esos aparatos en las casas. No sé si te respondo, pero es algo tan sintomático, porque en el fondo es más el aparato que la radio en sí misma, ¿no? Pero es tan importante el fenómeno mediático que produce la radio, ¿no? Y la sencillez que ello conlleva, que es algo de lo cual no nos podemos desprender, sobre todo en tiempos de crisis. Gracias por tu pregunta. Oi, dá pra ouvir? Boa noite. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Que ótimo. Oi, dá pra ouvir? Dá? Sim. Tá. Boa noite. Muito interessante, de fato. Eu fico pensativa. Vou levantar um questionamento, acho que eu não tenho uma opinião, não, uma resposta. Acho que é só um questionamento para a gente talvez pensar. Me parece assim, no que a gente vai acompanhando de tudo isso, entendendo como todas essas coisas funcionam, me parece que sempre o problema de tudo isso é que a gente sabe quem são os mais acometidos, os que mais sofrem dentro dessa lógica toda. A gente sabe que, como o professor inclusive narrou, quando o professor conta que a pessoa entrava no metrô e além dela estar indo para o trabalho, ela empresta essa atenção dela, né, dentro dessa lógica, para essa coisa que está em massa e dentro dessa lógica de mercado. A gente sabe que o professor está falando do trabalhador, da pessoa pobre, da pessoa que, enfim, já é uma minoria, já é uma pessoa bastante... somos mais... tem uma palavra que eu estou tentando achar, que eu tenho dificuldade de achar, mas somos mais... afetados é uma boa palavra, não era a palavra que eu estava achando, mas a Catarina fechou aqui, perfeito, afetados por isso tudo. E essa lógica não muda. Eu acho que quando a gente chega para esse momento, a gente sabe que quem tem essa informação que a gente está tendo aqui somos nós que temos essa informação, somos mais privilegiados. A gente sabe que a pessoa que está lá todos os dias naquela rotina intensa de trabalho, a pessoa mais pobre, ela não vai ter acesso a isso que a gente está tendo acesso aqui, a toda essa informação. E aí, quando a gente olha para isso, me dá uma sensação que o buraco é mais embaixo. Perdão da expressão, mas acho que faz sentido usar essa expressão, porque a gente como que a gente olha para isso e a gente entende que a gente alfabetiza as pessoas, mas pensando assim, eu acho que muitas pessoas chegam do serviço, por exemplo, e elas usam muito desse uso de telas como um descanso, aquele momento que elas pensam elas que estão emprestando esse momento para uma coisa, para um momento de lazer, vamos colocar assim.
E aí se a gente pensa no trabalhador que, sei lá, trabalha de segunda a sábado e sai de casa 6 horas da manhã e chega em casa 8h30, 9h30 da noite, e que ele não tem, justamente por conta dessa lógica toda do capitalismo, ele não tem o direito, não tem como, não tem os recursos necessários para poder ter algum tipo de lazer de fato, é o que ele tem para recorrer, né? E isso é muito triste, eu fico muito triste, eu estou levantando mesmo, não porque eu tenho uma opinião exatamente o que eu disse, eu acho que é muito triste de se olhar e de se perceber que, não sei, para mim parece que não, a gente tem uma dificuldade, vai ter uma dificuldade muito grande, eu teria uma dificuldade muito grande nessa tentativa de tentar até alfabetizar, porque eu não sei, me dá uma sensação que será que seria o suficiente? A gente só conseguir entender como é que funciona? Será que isso... Porque me parece que teria que mudar uma estrutura inteira, acho que não só de como as coisas funcionam ali dentro dos celulares que a gente tem, das televisões, ou seja, de qual for o mecanismo, mas acho que me parece que é toda uma lógica e toda uma cadeia que a gente se sente meio que preso nisso e parece que não tem para onde correr. Estou literalmente levantando mesmo o questionamento assim, para a gente pensar, porque acho que é uma coisa que eu me pego assim, bastante reflexiva sobre. E enfim, é uma pena, mas é isso. E obrigada por vocês estarem aqui, eu adorei as palestras, esqueci de falar no começo, pensei em falar, mas esqueci. Obrigada. Obrigado pelo seu comentário, muito interessante, e ao mesmo tempo muito preocupante também, não é? Então, quando a gente menciona essas coisas, nos chamam de apocalípticos. Não é? Então dizem que somos apocalípticos. Então, porque somos pessimistas. Não, mas nós somos profissionais da área. Nós não podemos considerar, nós temos que considerar os lados positivos também, não é? E há muitos deles, mas temos que considerar também os riscos. E os riscos estão aí, hoje. Então a gente vê, por exemplo, entre adolescentes, jovens, na escola, aqueles que são diagnosticados com TDAH, déficit de atenção, são inúmeros. E se a gente pensa que a nossa atenção, a gente vai ler um texto no celular, e ele é interrompido 10, 15 vezes, um pequeno texto, por anúncios, né? Então é a nossa atenção que está sendo roubada. Né? Então, a gente não pode ignorar esse risco. Né? Então, obrigado pela sua consideração. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Olá. Eu queria também trazer talvez, um comentário, assim, uma reflexão, porque o que o Rodrigo falou sobre a antropofagia, que a gente acaba fazendo, assim, meio que, né, metaforicamente, mas acho que é uma coisa que rola muito nas redes sociais, na internet, o consumo que a gente tem hoje, eu acabei pensando sobre isso, assim, num conceito, tipo, a gente está constantemente consumindo os outros, então a gente está nesse processo com o outro 24 horas por dia, praticamente, porque a gente está na internet 24 horas por dia, a gente está ligado ali, o único momento que a gente não está ligado é quando a gente está dormindo. E eu pensei também que acaba que a gente está tão com o outro, mas é tipo um processo todo virtual, então a gente está só com a gente, mas a gente não está só com a gente, porque é tudo na nossa cabeça. Acaba que a gente se isola do mundo real, das pessoas, das conexões, né, de tudo, para ficar ali consumindo o outro, então é uma relação com o outro, mas não é real. É tipo, no seu celular, assim. E você fica doutrinado, meio que numa lógica da internet,
às vezes você entra, tipo, numa lógica que é lavagem cerebral mesmo, assim. Tem aquela série Adolescência, não sei se vocês já viram, é uma série que fala sobre isso, sobre esse menino que ele meio que é levado por esses ideais, assim, meio, tipo, macho alfa, essas coisas, a achar normal matar uma garota, assim, tipo, porque ela não correspondeu ao que ele sentia. Então, acaba que a gente se isola, a gente fica completamente sozinho, ao mesmo tempo que a gente está completamente no outro. E eu não sei, essa coisa que o Rodrigo falou me pegou muito, assim, eu fiquei pensativa. Eu acho que talvez seja uma coisa que de fato está ficando um pouco preocupante agora, conforme, né, isso vai escalando cada vez mais com os algoritmos. Acho que o que você falou também, Durval, sobre a gente dar esse tempo, a gente dar essa abertura para a gente ficar tão dentro disso, também é muito preocupante. Então, tá tudo conectado, né? Tipo, eu acho que não tem muito como fugir, mas, assim, eu acho que conforme, bom, a inteligência artificial vai se expandindo e as coisas vão acontecendo, vai ficando mais, assim, vai crescendo. Parece que, tipo, a gente está numa crescente de estímulos virtuais, assim. Sei lá, 2020 não era a mesma coisa que está sendo agora, sabe? E a gente já vivia uma coisa assim meio assustadora em 2020. Então, sei lá, um pouco assustada, mas de fato achei muito interessante as reflexões que vocês trouxeram. Queria agradecer também, que eu fiquei muito tocada, assim, e me fez pensar muito sobre, bom, tudo. É isso. E o Rodrigo que vai responder para você. Deixa eu só contar para Muy, vocês. muy, sí, muy poco, solo gracias a ti, primero. Segundo, creo que para nosotros que estamos de este lado de la palestra, con tu reflexión, sin ir más allá del contenido de tu reflexión, el solo hecho que lo hagas y cómo lo haces, permite darnos un grado de satisfacción, ¿no? Porque yo creo que este tipo de encuentros apocalípticos o integrados, como trató de decir el profesor Baitelo recién, o apocalípticos realistas tal vez, ¿no? Para ponerle, creo que se cumple. Cuando tú haces la reflexión que haces y cómo la haces, porque esto de alguna manera provoca pensar, más que decirlo, provoca una reflexión, da lo mismo desde el lugar donde la hagas, es una forma de decir, mira, no estamos consumiendo por consumir, no estamos dejando que el mundo pase sin darnos cuenta, vivimos en el mundo en el que nos toca vivir, pero tenemos un criterio y una forma de pensar que por lo menos nos dice y nos permite discernir qué está funcionando, qué no está funcionando, qué es lo que me interesa, qué es lo que no me interesa. Y aunque me interese algo que a lo mejor nosotros hemos dicho críticamente ahora, es importante saberlo y darse cuenta. Porque es muy fácil caer en el modelo, ¿no? La palabra sistema es demasiado, ¿no? Pero es muy fácil caer en el modelo y no tener un mínimo sentido crítico para saber cómo orientarse. Porque si no vamos a hacer The Wall, no sé, o series por millones. Y de hecho la palabra apocalíptico, que la hemos conversado alguna vez con Norval, es un tema súper interesante porque yo creo, tal vez a diferencia de ella, hay que ser un poco apocalíptico para entender para dónde vamos. Y yo creo que la ficción cinematográfica y la sobredosis de imágenes que nos ofrecen las plataformas mediales hoy en día están repletas de eso porque es su negocio, es reflejar el futuro o el mundo en el que vivimos. Sin ir más lejos, Pedro Pascal, ¿no? Sin ir más lejos, Ricardo Darín, que está basado en un cómics del siglo pasado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la escena en la que, por lo menos como futuros comunicadores o seres humanos, deberíamos un poco instalarnos para proyectarnos, ¿no?
porque nosotros no somos nosotros, son los que vienen después de nosotros, ¿no? Principalmente. Y sobre todo de ustedes. Y ahí hay que dejar algo por lo menos para que la gente no deje de pensar, ¿no? Gracias a ti, nuevamente. Mais alguém? Oi, boa noite. Primeiro agradecer pela palavra de vocês, foi muito bom. Acho que pensando um pouco nesse clima que a gente está, meio apocalíptico e tudo mais, assim, eu fico pensando sobre todos esses avanços tecnológicos que a gente tem tido. A gente citou inteligência artificial e tudo mais, mas algo que fica muito na minha cabeça, que eu tenho pensado bastante, é sobre a relação com realidade virtual e o quanto que o avanço dessa tecnologia e desse novo ambiente ele pode ser um reforço dessas prisões que a gente se encontra com os algoritmos e tudo mais. E aí queria saber de vocês, o que vocês pensam quando a gente olha para esse futuro e para esses avanços tecnológicos, principalmente nesses âmbitos de realidade virtual, os algoritmos e tudo mais. Me fala o seu nome. Rafael. Rafael. Rafael, vou falar primeiro, depois eu vou falar. É muito interessante, né? E, sobretudo, é muito tentador para todos nós. Né? Para uma pessoa bem mais velha como eu, né? É muito tentador. Né? Então, eu vivo pendurado no celular 12 horas por dia. Se não é no celular, é no computador. Claro, a gente trabalha com isso, né? Vocês vão trabalhar com isso. Né? E a gente imaginar, né, tudo isso que vem ainda. Né? Eu brinco com um amigo que eu falo que eu quero ver ainda o teletransporte. Né? Ainda quero ver o teletransporte, não vou morrer antes de ver o teletransporte. Né? Pensar aqui, me concentrar e depois estar lá em Londres, né? Ou em Paris, ou em Madrid, né? Enfim, ou na praia, né? Sem ter que... Então, tudo isso é muito sedutor. Né? E tudo isso é um mundo de imagem. Me lembra um pouco que você fala, quando ele chama de... Quando ele diz das 3 catástrofes, ele diz que nós estamos vivendo agora uma terceira catástrofe que não tem nome ainda. É tão nova que não tem nome. E onde as nossas habitações se tornaram inabitáveis. Significa que nós não moramos mais em lugar nenhum. Nós não moramos mais na nossa casa. Quem mora na nossa casa o mundo inteiro mora lá dentro. Onde todo mundo está, a gente não está feliz, não está contente também. Não é? Então, muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer, e elas são sedutoras, porque, é claro, elas querem o nosso sangue. Não é? Ou seja, o nosso sangue é o nosso tempo de vida. Rodrigo. Una vez más, en esta palestra, el profesor Maitelo propone un concepto sumamente interesante que no me sorprendería que esté presente en su próximo libro, que es la algoritmatización, como no sé, del tiempo, porque ahí hay un valor interesante, y él lo dijo muy bien con el ejemplo histórico de, por ejemplo, el caballo, ¿no? Como el caballo, con su cantidad de años de vida, se ha tenido que acostumbrar a la cantidad de años de vida del hombre. Y eso era cuando éramos analógicos. Ahora, y respondiendo a la pregunta de Rafael, ¿no? ¿Sí? 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 ¿Cuánto hemos tenido nosotros, casi como el caballo, que acostumbrarnos a los tiempos digitales, no analógicos?
Lo dejo como pregunta solamente, porque ciertos teléfonos nos informan de cuánto tiempo hemos estado insertos en el teléfono, al día, a la semana, al mes, ¿no? Pero lo más curioso de eso es, y lo dijo el profesor Baitelo, o lo dio a entender el profesor Baitelo a partir de, en su respuesta, es cuánto dependemos de él. Un ejemplo, yo no tengo ninguna red social y no he tenido nunca, ninguna. No es que haya abierto, haya cerrado, ninguna. He sido objeto de estudio, porque quedan pocas personas que nunca hayan tenido una red social, de Facebook para arriba. Tengo WhatsApp y soy un esclavo de WhatsApp. Absolutamente. Sí, he sido objeto de estudio porque tengo más de 50 años y no tengo redes sociales, digo, ¿no? Pero probablemente hay muchos más que no tienen, pero en mi caso nunca he abierto. Mucha gente de mi generación abrió y luego cerró y ya no tienen, ¿no? Instagram, Facebook, lo que venga, pero en mi caso no me ha tocado nunca tener, o no he querido nunca tener, o las circunstancias, un poco por lo que uno piensa, no han estado como para. Pero tengo WhatsApp y soy un esclavo de WhatsApp. Sí, probablemente visito a mi teléfono más de lo que quisiera, sin ninguna duda. Oi, boa noite. Eu queria perguntar para vocês como vocês enxergam essa questão geracional com as mídias. Eu lembro que quando eu e a Catarina a gente foi convidar o Norval, ele comentou sobre o Rodrigo, ele falou assim, eu não consigo falar com ele agora porque eu esqueci o celular em casa. E aí passou na minha cabeça, tipo, agora com você falando, eu não conseguiria sobreviver se eu esquecesse o celular em casa. E aí eu fico imaginando também as novas gerações que já nascem com essa tecnologia, bebês, hoje em dia a gente vê que eles já têm contato com o celular, né? Criança, por exemplo, tem um irmão de 13 anos, ele não consegue fazer uma refeição sem estar assistindo alguma coisa no YouTube. E agora fazendo essa reflexão sobre quanto tempo da nossa vida a gente perde nas mídias, no celular, enfim, eu queria saber se vocês têm alguma esperança de que alguma coisa possa ser feita ou se já está tudo meio que perdido e a gente vai ter que conviver com isso mesmo. Rodrigo. Sí, yo quiero responder primero porque me influye directamente tu pregunta. Tengo un crianza, no sé cómo se dice, de 13 años. Y es una batalla diaria, igual, es una batalla diaria. Al principio era una cantidad de horas conectado al día. Ahora es una cantidad de horas desconectado al día. El negocio, el acuerdo. Al principio vas a conectarte solo 2 horas al día. Ahora vas a desconectarte 2 horas al día. Y eso es en un día donde pasan muchas cosas. Hay que salir, hay que ir a trabajar, hay que ir al colegio, es impresionante. Por eso, si entendí bien tu pregunta, la respuesta es... son mecanismos que creo yo que tienen que, no sé si para la generación de los 13 años, esa adolescencia, ¿no? Que además viene cruzada con la irrupción de las nuevas tecnologías. Que influye de alguna manera en las formas de ser. No sé si es para esa generación, pero creo que hay que pensar un poco más y también en las próximas, para que no se repita de esta manera. Porque es muy difícil, El ejemplo que yo les daba a partir de esta investigación que estuve indagando hace no mucho, donde cuánto se desatiende la realidad por estar en la conexión, los indicadores y los porcentajes son súper altos. Sí, hay un momento donde la cabeza se apaga para estar en el mecanismo y cuesta que vuelva, ¿no? Y el volver es un ejercicio que hay que hacer, no es natural.
O sea, hay que llamar, hay que pedir, o por iniciativa propia, tengo hambre, voy a comer, y ahí me desconecto, ¿no? Es súper interesante como fenómeno social, más allá del dolor de barriga que nos produzca a cada uno en nuestra vida cotidiana. Es un tema súper interesante de trabajar, de investigar y de pensar. Volvemos al principio, ¿no? Normal. Perfeito. Nada a acrescentar. Só que eu estava muito desesperado. Eu também não esqueço o celular. Estava completamente em pânico. Alguém mais, gente? Oi, Rodrigo. Enorme prazer ter você aqui conosco. Mesmo que você esteja só na imagem, a gente está sentindo que você está aqui em presença, mesmo assim. E também tem a presença do professor Norval. Muito obrigada pela palestra de vocês, pelas observações de vocês. Acho que tem muito a ver com muitas ansiedades, né, que tem aí no grupo, e acho que é muito interessante como todo o simpósio termina com essas questões, que foram as questões que iniciaram precisamente o simpósio desde o início, quando eles pensaram no tema. Eu aqui me diverti ali com duas coisas nessa história. Primeiro, a gente fez uma programação para toda a sua fala em espanhol ficar projetada em texto. E aí, quando a gente fala em português, aparecem umas coisas muito engraçadas. Aparecem umas falas super divertidas, umas palavras muito engraçadas aparecem ali, ó. Superchidas apareceu agora. Multigraçadas. E isso é muito divertido, você ir acompanhando como é que o algoritmo vai produzindo isto de um jeito também cheio de falhas e acaba ficando super divertido. A outra coisa que me veio pensando quando você estava apresentando, fazendo a sua apresentação do Cristóvão Colombo, da viralização da ideia chegando no Shakespeare, me ocorreu um pensamento que é o seguinte: não te interessaria, ou você não pensaria que talvez a gente tenha uma nova tempestade aí falando dos aparelhos canibais no futuro? ¿Puedo responder, no? Sí. Sí, primero, ¿me escuchan? Sí. Sí, primero, un abrazo y muchas gracias. Segundo, sí. Hay un artículo que se llama Caliban 2.0 y que habla particularmente de lo que dices tú. No sé si de la misma manera, porque lo que propone el artículo es que Caliban sea parte de la resistencia, que deje de ser el indio, el esclavo, el feo, el marginado, el olvidado, el antropófago, ¿no? Sino que se ponga por el otro lado y se transforme y que sea parte de la resistencia. Obviamente, si es 2.0, es una resistencia que viene involucrada con la revolución digital, ¿no? Y que se aprovecha de ella para tratar de replantearse esta distopía, ¿no? en la que de alguna manera vivimos, ¿no? Pero es súper interesante tu reflexión. Creo que es un work in progress, sin duda, porque me parece, más allá de lo que yo les comenté hoy, me parece sumamente interesante, bueno, y el profesor Gaitela lo sabe porque es un poco el que nos empujó a llevar estos temas adelante, recuperar eso tan trascendental en la historia de América Latina, como es el personaje más marginal, que siempre fue un no humano. O sea, así de Caliban no es humano, no tiene la lengua, ¿no?
sataniza a Próspero, que es el personaje central de la tempestad, de esa misma tempestad, de esa tempestad que podemos, bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Y que creo que está un poco en ese texto. Y que lo que hace es, desde esa especie de revolución, tratar de sacar adelante por lo menos una reflexión. ¿Sí? El profesor Beitelo también lo dijo, no somos especialistas, no tenemos los mecanismos de poder para darle una vuelta al mundo y transformarlo en otra cosa, pero por lo menos para que los pocos que estamos acá podamos decir, mira, hay que pensar esto y hay que tratar de hacer algo, cada uno desde su espacio, desde su comunidad, desde su ateneo, desde su mundo, tratar de no dejarlo pasar solamente y de no seguir un camino que se impone. Eso, gracias, nuevamente. Poderia eventualmente se chamar Prósperos, Prósperos Files, Próspero qualquer coisa. Bien. Sí, además que, perdón, esa obra de teatro tiene muchísimos personajes, es interesantísimo. La gran discusión que se produce en América Latina, perdonen si me alargo un poco, es que en una primera etapa, el personaje que se consideraba el marginado en la obra de teatro era Ariel, que era una especie de indoeuropeo, ¿no? La memoria me puede estar fallando, y tanto que en Uruguay uno de los intelectuales, creo que Rodó, uruguayo, publica en el 1900 un libro refiriéndose un poco a esta figura de Ariel como que viene de Shakespeare, como el representante de América Latina. Y luego Fernández Retamar, cubano, en la década de los 70, de memoria puede estar fallando porque no tengo los números muy frescos, pone por delante a Calibán y lo pone como realmente el representante de América Latina. No Ariel, porque Ariel de alguna manera era un personaje en la obra que tenía lengua, que no era marginado, que tenía un protagonismo participativo, que era humano. En cambio, Fernández Retamar lo que dice, no, realmente el indio es el que no habla, es el con joroba, es el negro, esos somos nosotros, ¿no? Eso es América Latina. Y ese es el juego, ¿no? Que muy bien dices tú en tu pregunta. Y no me alargo más, perdón. Quero comentar com vocês que o Rodrigo vê na antropofagia um ato de resistência. Portanto, né, uma forma de não aceitar passivamente, mas devorar tudo isso que está aí, né, cuspir o que não presta, aproveitar o que presta. Né, isso era a filosofia da antropofagia. Né? Então, nesse sentido, nós somos irmãos antropófagos. Absolutamente. Yo lo aprendí de ti. Pode continuar, desculpa. Sim, Ele vai continuar? Não? Ok. Boa noite. Obrigado pelas falas de vocês dois. Tem sido incrível essa conversa. Eu estava refletindo aqui, acho que muito com as outras perguntas também. A Júlia trouxe um ponto, será que tem solução? O Rafa estava falando desse teor apocalíptico, de tudo isso. Eu fiquei pensando se a gente consegue pensar numa ideia de autorregulação da própria sociedade, ou da própria forma como a gente consome, ou a forma como o nosso corpo lida com tudo isso, de uma forma histórica mesmo. Pensando na ideia de um pêndulo, por exemplo, uma vez que chega no extremo, ele tende a voltar para o ponto do meio, onde as coisas... E aí a gente pensa no modelo matemático, em nível de senoide, existe o ponto do meio ali, onde as coisas se autorregulam de alguma forma. Quando a gente pensa no fluxo de informações que a gente consome atualmente, no acesso de tudo, na verdade, a gente para pensar, está praticamente de todas as formas acontecendo. Quando a gente fala de serviços de streaming, por exemplo, a Netflix chega no Brasil em 2011,
E aí vários outros streamings vão chegando depois, e o ponto agora é, não tem dinheiro para pagar tanto streaming, não tem tempo para consumir tudo isso, então as pessoas começam a achar seus próprios caminhos do meio ali, né? Então eu vou consumir uma coisa ainda mais específica, eu vou assinar só o que eu quero. Então, depois que existe uma quantidade excessiva de alguma coisa, sempre parece esse momento de, ok, vamos então pegar um caminho do meio aqui. Será que a gente consegue começar a deslumbrar essa ideia de que, claro, mais e mais a gente encaminha para, parece que um colapso, um ponto de ruptura. Será que existe um ponto do meio, um lugar de autorregulação antes disso? Ou seria muito ingênuo, talvez, pensar nisso? Muito por causa da velocidade com que as coisas têm acontecido ultimamente. Porque eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, não só pensando na IA generativa, mas na preditiva, onde ela consegue entender o seu histórico, através das redes neurais, ampliar a própria forma como ela atua, começar a aprender por si própria a partir desse ponto. Então, tem uma sensação de perda de controle em cima do que a gente está criando. E aí, a gente pensa, por exemplo, em físicos como Stephen Hawking, que defendia a desacelerar os estudos em relação à IA, por exemplo, muito porque fica difícil prever onde a gente vai parar com tudo isso. Acho que mais do que nunca, talvez. Enfim, é um pouco disso tudo. Obrigado. Deixa eu comentar primeiro, Rodrigo. Eu acho bem interessante essa ideia. Né? E se a gente concorda que somos vida inteligente, evidente, não somos os únicos inteligentes no planeta. Né? Quem tem um gato e tem um cachorro sabe que eles são inteligentes, às vezes mais do que nós, para determinadas coisas. Então, a gente vai chegar num ponto que é um ponto de saturação, como você próprio disse, né? No streaming, não tem dinheiro para comprar tudo. Tem que pagar Prime, tem que pagar Netflix, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Né? Antes a TV a cabo prometia tudo e mentiu, né? Mentiu, lá deslavadamente, chamada TV a cabo por assinatura. Né? Era uma porcaria, tinha 60 canais, mas não prestava nenhum. Né? E hoje... 60 canalhas. 60 canalhas. Você dos 60 canalhas. Melhor. Então, essa homeostase, né? Provavelmente vai acontecer. O problema... Seu nome é Lucas. Né? Lucas. Não esqueci. Bem lembrado. Lucas. O problema, Lucas, é que você vê, Orkut morreu, Facebook vai morrer. A gente não sabe quando, mas está nas últimas. Né? Eu já saí, vai morrer. Já morreu. Né? Daqui a pouco o Instagram, daqui a pouco o TikTok. Mas o capital está muito interessado em inventar novas coisas, novos atrativos. E claro, a gente vai se vacinando. Eu acho que aos poucos a gente vai se vacinando contra essas coisas, não é? Claro, por quê? Porque temos, você mencionou uma chave. O nosso ponto de partida é o nosso corpo. É o que o corpo aguenta. Não é? Então, o corpo vai gritar. Não é? Então, nesse sentido, a gente é bem otimista. Né? Rodrigo? Muy poco que decir, completamente de acuerdo. Creo que hay que militar a conciencia. No sé si lo estoy diciendo bien. Hay que militar sabiendo dónde uno está militando y sabiendo dónde está poniendo lo que uno tiene desde el punto de vista económico, político, social, ¿no? En todo sentido. Creo que esa es la relación y también no hay que quedarse con el ahora. El ahora es TikTok, mañana va a ser, no sé, y no sabemos cómo va a ser tampoco. Entonces,
es algo muy con mucha incertidumbre, muy acelerado, muy incierto, y yo creo que de eso hay que estar consciente. Sí, vuelvo un poco a la pregunta anterior, acoplándolo a esta. Como yo no tengo redes sociales, a mí mis amigos me mandan un WhatsApp de Instagram y yo no lo puedo abrir y me desespero. Porque como no tengo, me exige que me inscriba, ¿no? Y me niego, y luego el resto de los amigos o amigas hacen comentarios sobre eso que yo no puedo ver. Entonces, claro, hay una especie de bloque depresivo ahí, ¿no? De alguna manera, pero por eso hay que atender al momento, ¿no? más que dejarlo pasar. Y el momento es algo muy circunstancial, es muy rápido, es muy hiperactivo, hipertenso. Y yo creo que ahí tenemos que saber llevar nuestras cabezas, ¿no? Bueno, el profesor Baitelo trabaja estos temas con mucha profundidad porque, claro, recurre a la sociología, a la psicología, a la psiquiatría, para tratar de responder a los fenómenos sociales contemporáneos que están pasando a una velocidad en los últimos 30 años que no controlamos, sin duda, que no controlamos. Eso, interesante pregunta. Como a gente está se caminhando para o final dessa mesa, eu vou direcionar para a última pergunta, que vai ser do Heitor. Primeiramente, quero agradecer a presença dos dois. A gente fica muito feliz em poder ouvir tudo isso, ter essa informação e ter essa baita aula, que é um privilégio enorme. Assim, eu, como aluno bolsista, eu me sinto muito privilegiado de ouvir isso, de estar aqui, porque eu sei que é uma informação que não chega para todo mundo, assim. E eu acho que não existe coisa mais libertadora do que a informação, assim, para mim. E, de certa maneira, me entristece essa informação não chegar para todo mundo, assim, porque eu acho que a partir do momento em que as coisas se tornam um consenso, né, o processo midiático ele é quase um consenso. A gente não entende plenamente as redes sociais, a gente só usa elas. É um consenso. Então, o consenso é como se fosse um argumento para quase escravizar a gente, né? Para escravizar nossas mentes e principalmente nossos corpos, assim. E a gente também confunde essa questão do comum com o normal, assim. E não é normal a gente ficar 10 horas no celular, consumindo informação que a gente não sabe nem de onde vem, como ela chega, e a gente confunde um pouco isso do comum com o normal. E eu acho que existe uma coisa também muito interessante e até um pouco assustadora nesse processo midiático, que é a transformação do nosso corpo. Porque, efetivamente, ela transforma a gente, né? Isso desde sempre, né? Desde a televisão, as alterações que isso houve no nosso corpo, e na internet é, tipo, muito mais grave. Às vezes eu fico vendo alguns experimentos, assim, na internet, de pessoas que ficam 30 dias sem internet. Elas ficam doentes. Elas ficam realmente doentes, elas não conseguem, assim, é quase insustentável para essa pessoa, corporeamente falando. E é doido isso, assim, esse processo, assim. E eu acho que, a partir do momento que a gente compreende o processo, e não só consome ele, de certa maneira a gente está sendo libertado um pouco, assim, 1% dessa coisa, assim. E eu acho que é interessante essa compreensão do processo, porque, como o Norval disse, né, há uma domesticação das massas a partir das mídias. Assim. Então, a partir do momento que a gente entende ela, essa domesticação diminui um pouco. Assim. E gera, de certa maneira, uma revolta que eu acho necessária para a gente conseguir reverter um pouco esse jogo. Assim. Eu acho que isso me dá um pouco de esperança. Essa questão da informação mesmo, de entender esse processo midiático e de ter essa alfabetização midiática. Acho que é isso. Me repete o seu nome? Heitor.
Heitor, né? Quer comentar, Rodrigo, o Heitor? No quiero comentar creo que tal vez lo hemos dejado un poco de lado, pero el cuerpo aquí es un elemento fundamental. Y te sugiero que si no lo conoces, que revises un libro del profesor Baitelo que habla sobre la propiocepción, porque publicado hace un tiempo ya, a principios de siglo, creo yo, o la primera parte, sí, la primera década de este siglo, dar una vuelta porque es interesante. Estoy hablando delante del autor nuevamente, así que puedo estar equivocándome. Pero tú lo sacas eso de Oliver Sacks, ¿no, Norval? Sí. Es como se van perdiendo un poco los sentidos, ¿no? Producto de las mediatizaciones y de las mediaciones, que no es digital aún, sino que es físico, donde dejas de sentir tu cuerpo, los sentidos de tu cuerpo. Es un momento interesante. Solo lo pongo sobre la mesa para que lo revises porque tiene mucha relación con el comentario que acabas de hacer. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Heitor, pelo comentário. Mostra, deixa a gente, professores, muito felizes de ouvir os comentários de vocês, de ver como vocês estão ligados e antenados nessa questão e como estão junto com a gente também buscando soluções. Não é? E claro, não estamos só no Brasil, estamos na América Latina como um todo. Não é? Estamos, de certa forma, no mundo todo. Não é? Também os chineses, os colegas chineses, estão preocupados com esse tipo de assunto. Não é? E a gente tem realizado pesquisas e visto como a mídia afeta efetivamente o corpo. Não só pelo fato de a gente ficar sentado 9 horas por dia, diante de uma tela, mas também na nossa maneira de perceber o corpo. E a gente esquece de comer, esquece de beber. Então, não são coisas assim inofensivas. A gente sabe que elas são tão atraentes, tão monopolizadoras da nossa atenção, né? A nossa atenção está mudando. Nossa capacidade de perceber o mundo e perceber a gente mesmo está mudando. Né? Muito bom o seu comentário. Obrigado, Rodrigo, pelo seu comentário também. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, Norval. Com certeza essa mesa deixa ainda muitas questões para a gente parar e refletir, ainda mais por ser um assunto tão atual, o que a gente vive, e por ter um futuro tão incerto que a gente não sabe, que tem assim, certeza de onde a gente vai parar. E acho que a gente, como ser humano, a gente tem um pouco disso de querer descobrir o que vem e tentar entender o que vai vir pela frente. Então, tenho certeza que todo mundo vai sair com uma pulga atrás da orelha, com uma reflexão, e vai para casa pensando em tudo que a gente viu aqui com vocês hoje. E com isso eu encerro a última mesa do nosso simpósio Cronicamente Online. Esses 2 dias foram muito intensos, com várias conversas, várias palestras, várias exibições de temas que com certeza vão continuar com a gente por um tempo ainda, que a gente vai ficar ali meio que remoendo assim. E, enfim, eu queria muito agradecer aos nossos convidados e a todos que estiveram aqui presencialmente e online. E a gente se vê na próxima conexão. Até a próxima edição. Muito obrigada. Boa noite.